Café Interativo. Oferecimento Dona Café, Climep Total, Restaurante Eie, Posto Pampa, Divisórias e Decorações Benelli e Gescom Contabilidade. Olá, muito obrigado, muito bom dia. Estamos chegando ao vivo com mais uma edição, a primeira da semana, do nosso Café Interativo aqui pela Virando TV. A partir de hoje, nós estaremos recebendo pré-candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas e saliento mais uma vez que esse não será um formato contínuo ao longo da semana, até porque nós vamos intercalar com outros convidados também. Não é? Então, estamos convidando você a estar conosco, porque a nossa convidada para o programa de hoje é a pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, vereadora Cissa Opípari. Portanto, é bem rapidinho, não saia daí e a gente já volta. Felicidade é no Super Vale Supermercados. Aqui você encontra tudo o que precisa. Já são 36 anos atendendo você e sua família. As frutas e verduras são sempre fresquinhas. A carne é de alta qualidade. E o pão é uma delícia. E todo dia tem uma oferta diferente para você. Nossas 4 superlojas estão em toda a cidade. Centro, Zona Oeste e Zona Sul. Vem pro Super Vale, você também. Agora você, microempreendedor, tem a possibilidade de cuidar de quem cuida da sua empresa. Afinal, funcionário satisfeito é funcionário produtivo. Independente do tamanho da sua empresa, temos o melhor preço. Climep Total. Fundamental é viver. O Posto Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Se você é empresário sozinho é forte, imagina em conjunto. Venha para a ACIA você também. Conheça a força do associativismo. 3697-4404. Novamente, muito obrigado a você que tê-la aqui ao nosso lado para esta primeira edição da semana do nosso programa. E já que, como eu previamente anunciei aí, teremos a partir de hoje, em alguns dias, pré-candidatos à Prefeitura de Poços, eu gostaria apenas de deixar 3 tópicos pequenos esclarecidos. Faço essa breve abertura do programa a partir do meu ok, né, para o título. Nós colocaremos o cronômetro para 1h15 de programa e assim trabalharemos de maneira igual com todos os pré-candidatos que aqui estiverem. Detalhezinho número 2. Nenhuma ofensa pessoal ou partidária que chegar até a página do programa eu colocarei no ar, ok? Então eu acho desnecessário você agir dessa forma, porque o propósito é muito diferente disso. Então já deixo claro que qualquer ofensa pessoal ou partidária eu não levarei isso ao ar. É claro que se você optar por deixar na página eu não posso fazer nada, tá? E vamos tentar também reproduzir o maior número de perguntas dentro desse tempo do programa. Tomara que a gente consiga atender aí a todos, mas se isso não acontecer, o candidato ou a candidata ficará com essas perguntas na página do programa, que também está no celular. Tá muito bem assim? Então, nosso ok agora, 1h15 de programa a partir desse momento. Saúdo nesse instante com muita alegria, minha amiga de muitos anos, não é? E uma pessoa assim da minha mais alta estima, Maria Cecília Figueiredo Opípari, a vereadora Cissa Opípari, que eu saúdo agora e agradeço muito a sua vinda, viu, Cissa?
Eu que agradeço, Pedro, um amigo querido, de longas datas, né, de anos e anos. Pessoa também que eu e minha família temos assim, um grande carinho e admiração. Obrigada e bom dia a todos vocês, todas e todos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira. Uma boa semana. Para todos nós e feliz, não é? Por ter a Cissa aqui ao nosso lado na abertura desses mini especiais que nós iremos fazer aí com os pré-candidatos. E saliento também que foi uma escolha aleatória da vinda de vocês e de acordo com a agenda que cada um disponibilizou para a gente, né? Cissa, nós estamos aí muito, muito próximos, né, da chegada do período eleitoral e estaríamos mais próximos se não fosse a pandemia, não é? Porque prorrogaram isso para novembro. As roupas da batalha já estão no seu guarda-roupa já para serem vestidas, Cissa? Eu sempre me pauto, Pedro, né, e ouvintes e telespectadores. Eu acredito que a gente faz política com verdade, né? E a gente faz política sempre, né? Comecei minha militância política com 14 anos no colégio municipal e ontem eu tive a grande alegria e surpresa de um grupo que eu fiz processamento de dados no Pio 12, montou um grupo de WhatsApp, então a gente está compartilhando as fotos. Então é um saudosismo muito bom de lembrar de que naquele momento eu comecei a militância política, filiando ao partido, né? Fundando um partido junto com a Marinês Faze. E a política, é muito importante a gente esclarecer de que a política a gente faz todos os dias, né? Independente de política partidária, a gente faz política todo dia, né? E a política partidária existe para que a gente possa ocupar algum cargo. Mas a gente está de passagem nesse mundo, né? Então eu não acredito que isso me apegue tanto. Mas eu gosto de fazer política, eu gosto de defender a população, gosto de ser a voz de alguém. Então eu acredito que a roupa sempre está 24 horas vestida, né? Mas é uma roupa já com a tarja da prefeitura? Não, aí a gente vai esperar a população. Eu acredito que a gente tem que respeitar o voto das pessoas, né? Eu acredito e eu sempre me pauto e eu tenho falado com os outros candidatos, né, que não são inimigos, são adversários. É bom que deixe isso claro, né, para que a gente tenha uma disputa eleitoral muito tranquila, muito honesta, muito correta, muito verdadeira, com propostas, né? O Partido dos Trabalhadores lançou uma plataforma, né, que a gente pode ouvir a população. É um plano de governo participativo. Então a gente tem essa plataforma que a pessoa pode ir lá participar. Nesse momento de pandemia a gente não consegue fazer reuniões, né, como a gente gostava de fazer, né, nos saudosos comícios que a gente tinha, né? O Pedro sempre participou lá atrás. Então, nesse momento, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente criou essa plataforma que a gente possa ouvir a população. E a gente espera que seja uma campanha muito saudável, muito propositiva, né? Porque Poços de Caldas precisa ter propostas, né? Que cidade que nós queremos? Que turismo que nós queremos? Queremos algumas melhorias para a nossa cidade, desenvolvimento? A gente tem que pensar nos servidores públicos que não tiveram nenhum plano de cargos e salários para o fim de carreira. Né? Muitos estão aí aposentando e ainda continuam trabalhando 60, 70 anos. Essas pessoas eles não podem deixar, né, de trabalhar porque eles não podem deixar de ter o plano de saúde, eles vão aposentar com salário mínimo. Nós precisamos pensar nisso. As duas últimas gestões não pensaram nisso, né, num plano de fim de carreira para esses servidores. Então a gente pensa com muito carinho no desenvolvimento da nossa cidade e a gente quer que a nossa cidade cresça com sustentabilidade. Nós precisamos analisar o plano diretor que está parado, que não tem desenvolvimento. Né? A nossa cidade não pode crescer desordenadamente, com prédios tão grandes, né? E tantos lugares que estão fazendo. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho. Falei bastante, né? Nós estamos nos últimos dias aí das pré-candidaturas. Daqui a pouco vão acontecer as convenções e aí sim a definição dos candidatos propriamente ditos. A senhora mantém a sua pré-candidatura, a senhora é candidata e isso vai acontecer? Sim, vai. Eu pergunto, Cissa, porque a gente sabe que convenção é pro forma, né? Exato. As convenções são pro formas. Ou as pré-candidaturas, elas serão concretizadas, ou elas não serão concretizadas porque o próprio pré-candidato não quis, ou porque houve uma amarração política ali. É o meu entendimento, não é? Então, vem aí as pré-candidaturas, tá? A senhora mantém a sua candidatura? Nesse final de semana rolou muito boato aí, né? E algumas informações aí de que o PT está sofrendo uma pressão de um deputado federal para que a gente possa apoiar um candidato do PSB. Isso não vai acontecer, eu deixo registrado aqui que o PT não vai apoiar um candidato do PSB que saiu do PT para ir para outro partido.
E nós não vamos ser coadjuvante, nós não vamos continuar fomentando isso. Então, nós mantemos a nossa pré-candidatura, nós temos uma viabilidade. O grande problema, Pedro, é que existem esses conchavos políticos que são horrorosos, né? Essas infiltrações de pessoas que vêm de fora, que não conhecem a nossa realidade, não conhecem a nossa cidade, não conhecem a vivência política. E aí vem essas interferências. Eu espero que isso não aconteça, né? E se acontecer, eu já deixo registrado aqui que nós não vamos apoiar o PSB. Porque se a pessoa sai de um partido para ir para outro, achando que nós vamos apoiar, nós temos que ter independência, né? Eu tenho uma história de vida, eu tenho uma história política nessa cidade, né? Você me conhece desde muito pequena, lá no ano de 2000, quando eu trabalhei na primeira vez na gestão do PT, né? Eu era do PSB e eu já sei muito bem como é que funciona o PSB. Né? É um partido que ele não tem uma ideologia política, não tem uma estrutura política. A senhora está falando de um ex-companheiro seu de partido. Sim, na realidade ele foi um companheiro de poucos anos, né? Porque eu entrei no PT e fiquei praticamente 2 anos com ele na militância, né? Eu não estou fazendo crítica, não, eu estou constatando a verdade, né? Então, é importante a gente deixar registrado isso, que se acontecer de ter essas intervenções, nós vamos ficar muito tristes com a realidade política, porque tem horas que eu até desanimo, sabe? Da politicagem que rola nos bastidores, né? Acho que é muito importante a gente jogar limpo, com seriedade, com respeito. Eu tenho, assim, um respeito muito grande por todos os outros adversários políticos, né? Porque eu acho que é muito importante, é muito saudável a gente ter essas divergências de opinião, mas com muito respeito. Então, eu espero que não aconteça essas interferências, intervenções. Não existe, já vou deixando registrado aqui também, não existe pesquisa interna dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Eu conversei semana passada com o secretário da Presidência, nós estamos pensando nessa pesquisa. Mas eu entrego a Deus, se tiver que acontecer, se eu tiver que voltar a ser candidata a vereadora, fortalecer o partido, fortalecer as ideias, continuar lutando para a população, sendo voz dentro da Câmara, né? Praticamente é o meu 3º mandato, eu só perdi uma eleição porque pelo PSB eu tive 2.090 votos, mas não fui eleita. Então, nós precisamos ter história partidária, precisamos ter consciência política, que é o mais importante. E eu estou com a consciência tranquila, sabe? Do que eu tenho que fazer, do que eu faço. E se não precisar, se não tiver que voltar para a política, se a população dizer que não me quer na política, é vida que segue, né? Porque eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Eu tenho família, eu tenho irmãos, e eles sofrem com isso. Eu imagino que deva ser um conflito muito grande, né? Porque a senhora tem aí diante de si uma possibilidade bastante consistente de uma reeleição à Câmara Municipal. E na outra ponta da história, um desafio que é incerto. Não é? Eu classifico que a sua possibilidade real é muito maior para a Câmara. E a senhora quer peitar uma situação ainda inédita, né? Na realidade, a gente não é peitar. Na realidade, a gente quer propor algumas coisas, né? Alguns projetos, algumas propostas que as pessoas não têm coragem de fazer, né? 3 últimos governos, a gente precisa fazer uma reforma administrativa, precisa fazer um plano de carreira, de final de carreira para esses servidores, né? Você imagina uma pessoa que recebe um salário de R$28 mil na prefeitura que tem, né? Mas ela consegue aposentar com um teto de 5 mil. Se ela tiver uma previdência privada, ela consegue ter um valor maior. Mas você imagina um servidor que ganha um salário mínimo, que muitas vezes a prefeitura tem que recompensar para atingir um salário mínimo, porque muitos servidores não têm esse salário mínimo. Então não pode comparar que existe uma máfia, que existe grandes marajás na prefeitura. Nós temos assim a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, que recebem um salário mínimo. Nós precisamos pensar no desenvolvimento da nossa cidade, investir nos nossos empresários aqui. Porque com essa pandemia a gente conseguiu entender de que os empresários estão por si. Não existe um plano de retomada econômica que investe nos nossos microempreendedores, nos empresários. Por que a gente pensa só em trazer pessoas de fora, sendo que nosso distrito industrial podia comportar as nossas empresas locais, os nossos empresários, os nossos microempreendedores? O que nós estamos pensando para fazer isso, para a retomada econômica? Uma cidade turística onde os pontos turísticos estão todos devastados, estão todos deixados de lado. E aí uma PPP, que é a parceria público-privada, que eu acho que é muito interessante, mas que não anda e que a gente acha que não vai sair até o final desse ano. E como é que fica essa situação? As pessoas vêm para Poços de Caldas, elas vão ver o quê? Não tem pontos turísticos.
Então, é lamento que a cidade vem decrescendo de uns anos para cá. A gente precisa falar do plano diretor, mas um plano diretor sério. Não é um encontro de amigos ou um conselho só que vai ouvir. A gente tem que ouvir a população. Por isso que a gente trabalha com a volta e a retomada do plano do orçamento participativo, que na última gestão, que era do Partido dos Trabalhadores, não efetivou. E a gente precisa retomar isso. Por que a gente precisa retomar? Porque a gente precisa ouvir o povo, saber o que precisa, mostrar que, olha, nós temos tanto para investir, ou nós não temos tanto para investir. Tem que jogar com transparência. A lei de responsabilidade fiscal, o município tem 54% de folha de pagamento. Não vai conseguir, daqui a pouco, arcar com as contas. Quanto de dívida que tem? Então nós precisamos ter muita seriedade, muita responsabilidade e pensar na cidade, no desenvolvimento, no crescimento da nossa cidade. E eu fico muito tranquila de falar isso porque eu sou formada em sociologia, né? Fiz ciências sociais e eu fiz uma pós-graduação em gestão pública. Então eu tenho esse conhecimento de como a gente precisa construir a proposta de uma cidade em desenvolvimento com políticas públicas sérias. Muito bem, vamos tomar um cafezinho? Vamos. O café teu está aí do lado. Nós temos aqui mais uma vez a oportunidade de estarmos aí com um delicioso Dona Café, nos brindando com o seu aroma, com o seu sabor, que são realmente diferenciados. Ainda comentava isso com a Cissa aqui fora do ar, não é? Que a Cissa me disse que lá na casa dela é o Dona Café. Sim. Né? Ela falava que realmente é um café muito bom, então a gente fica muito à vontade para falar desse produto tão especial de Poços de Caldas, o que nos deixa muito orgulhosos, né? E absolutamente à vontade para lhe recomendar esse produto tão gostoso que está aqui todas as manhãs no Café Interativo com o nosso Dona Café. Experimente e eu tenho certeza que você também vai ter a mesma opinião que a Cissa me falava aqui fora do ar. Quero saudar aqui Cissa Neuzeli Ribeiro com a gente, a Érica Fernal, também o Ricardo Macedo, o Eduardo Danza Bertozzi, coloca aqui um bom dia para todos nós, a Cláudia Regina, o jornalista Rafael Prado aqui com a gente, bom dia Pedro. Cissa, qual a sua opinião de utilizar dinheiro público para patrocinar times de futebol profissional? No caso, Caldense e Poços de Caldas, se eleita, haveria um patrocínio assim? Nós temos que pensar que nós temos que desenvolver um plano de investimento para o esporte de uma maneira geral, né? Porque senão a gente vai pensar só no futebol, né? Não tenho nada contra a Caldense, torço para a Caldense, mas a gente precisa entender o que seria esse patrocínio para levar o nome da nossa cidade, uma continuidade. Nós precisamos reformar primeiro o Ronaldão, né? Porque senão a gente não tem nem como trazer campeonatos para Poços de Caldas, né? A gente passou uma vergonha aí na rede nacional, né, um tempo atrás, porque o nosso Ronaldão ali estava com uma dificuldade horrorosa dos nossos atletas, né? Então a gente tem que pensar num plano de todos os esportes, porque nós temos atletas aqui, né, de jiu-jitsu, que é o Gustavinho, que também não tem apoio, né? Nós temos ciclistas, nós temos o Sherman, que é um grande ciclista, que nós precisamos investir nos meninos da Paralimpíada, né? Nós não temos esportes, os nossos estados não estão adaptados. Então, ao invés da gente pensar em investir apenas num clube, né, não estou dizendo que nós não vamos pensar nessa proposta, mas a gente tem que pensar num coletivo, né? Eu acredito que a gente não pode só pensar individualmente. A gente tem que analisar e ver tudo isso. Vai dar para investir em todo mundo? Não vai dar para investir em todo mundo, então não vai dar para investir só no futebol. Sim. Né? Saúdo aqui a Viviane Liano, bom dia Viviane, a Patrícia Zangiacomi, a Cacá da Arcádia está aqui conosco também, bom dia Pedro, Cissa, um grande abraço, estamos nós retribuindo, a Érica Fernal, bom dia Pedro, bom dia Cissa, a Dulce Migotti também nos saudando, o Maurício Latrônico coloca aqui, bom dia a todos, parabéns pela ótima ideia deste ciclo de entrevistas, Pedro, obrigado Maurício. Ele posta, a senhora em 2011 comentou, nosso texto dele é grande, viu? O texto do Maurício é enorme. A senhora em 2011 comentou em entrevista que Poços é tudo na base da politicagem, que existe uma falta de respeito do executivo para com o legislativo. A senhora entrou com alguns processos contra a administração por conta do DME. O resultado do processo contra o DME foi indeferido, pois tudo estava dentro da lei. E também foi processada pelo ex-prefeito Paulo César Silva.
E a senhora se gaba de ser chamada de briguenta, suas próprias palavras no vídeo. Em setembro de 2019, a senhora disse que o prefeito Sérgio Azevedo não respondia aos questionamentos da Câmara, com uma média de 74,2 questionamentos por dia, 7 dias da semana, durante 2 anos e meio. Dá a impressão que a senhora e os seus estão apenas tentando tumultuar e usando dos atrasos nas respostas para pedir o impeachment do mesmo. A senhora critica muito seus companheiros no Legislativo. Vai respeitar o Legislativo? Vai saber reconhecer se errar? A senhora vai preservar e respeitar o DME e o DEMAI? O Maurício está pautando aqui o programa. Sim. Vamos responder ao Maurício. Tem mais? Tem mais. Tá. A senhora, no decorrer da pandemia, propôs o programa de renda mínima para trabalhadores da reciclagem. Ótimo, mas os outros trabalhadores em igual ou pior situação não contam? Isso é estratégia eleitoreira? Obrigado pela atenção. Se a senhora não se lembrar de todos os questionamentos, eu vou repetindo, ok? Tá bom. É Maurício Latrônio. Isso. Maurício, primeiro que eu fui processada pelo ex-prefeito Paulo César Silva, porque eu disse numa das nossas campanhas, eu tenho que comprovar, que foram feitas retiradas. Inclusive, o capital social do DME naquela época foi baixado por decreto, era 10 milhões. Né? Mas eu ganhei todas as ações, pode ficar tranquilo, tá lá, não tem nenhum processo de corrupção no meu nome, e não tem nenhum processo envolvendo a minha vida, né? De ter tido algumas ações. Fui processada porque isso é natural, as pessoas, às vezes elas não gostam da maneira como a gente age, vão lá e processam, né? Mas isso não é um processo criminal, era calúnia e difamação, e eu ganhei nas 2 instâncias, tá? Então pode ficar tranquilo que isso não existe. E é o papel do vereador fiscalizar, né? E infelizmente, as pessoas criticam quando a gente cobra do executivo respostas dos requerimentos, mas se tivesse todos esses dados no portal da transparência, o vereador não precisaria fazer esses requerimentos. A gente acessaria o portal da transparência como qualquer outro cidadão pudesse acessar, e aí a gente teria essas respostas. Como a gente não tem, a gente tem que fazer os pedidos de informações. Lembrando de que o prefeito de Machado foi cassado a semana passada, porque ele não respondia à Câmara os requerimentos, né? Então, essa é uma função da Câmara, cobrar do Executivo o papel de fiscalização. E sim, vou, com muito respeito, olhar pelo Legislativo. Por quê? Porque o Legislativo, ele se pauta de que a população procura os vereadores. Né? Procura os vereadores, olha, tem com esse problema. O vereador faz o questionamento, faz uma indicação, faz uma moção. Né? E eu quero até aqui deixar registrado que eu fico feliz de uma moção de apelo ao governo, né, ter se tornado sinalização de rodovias para os ciclistas, né, com apoio do deputado Mauro Tramonte. Outra situação, quando o senhor fala de que eu fiz um anteprojeto, é um anteprojeto de lei, não é um projeto de lei, porque existe sim essas diferenças do que é poder executivo e do que é poder legislativo. Fiz um anteprojeto de lei para associações de reciclagem e fiz também para os autônomos, as pessoas que têm os motoristas de van e dentre outras pessoas que se enquadram nesse. Mas nenhum dos 2 projetos o prefeito retornou à Câmara com uma sinalização de positivo ou negativo. Então, foram para todas as outras categorias e uma para a associação de reciclagem, que naquele momento estava passando por uma dificuldade muito grande, porque muitas associações não conseguiam receber o material. E ainda teve uma associação que teve um incêndio muito grande e que acabou perdendo todos os equipamentos ali, era mais ou menos R$200 mil de perda. Então eu olho como um todo, né? E agora, fazer críticas ao executivo, se todos os prefeitos entendessem de que as indicações dos vereadores, né, são indicações que a população leva aos vereadores, não é uma indicação pessoal, né? E eu faço crítica sim, e continuo fazendo crítica das ações quando são para beneficiar algum grupo pequeno. Nós estamos para legislar para todo mundo, né? Eu não acho que a gente tem que legislar para um grupo, fazer uma ação para um grupo. A gente tem que legislar e a lei tem que ser para todo mundo, tem que ser isonômica. Né? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. E quanto ao ex-prefeito Paulo César Silva, a gente não é adversário, nem inimigo político, a gente se fala, né? Eu acho que é importante a gente lembrar de que essas disputas na política ficam ali, num campo político partidário, né? Nunca saí me ofendendo pessoalmente nenhuma dessas pessoas, não farei isso. Né? Mas a minha função enquanto vereadora eu vou continuar fazendo, que é cobrar e fiscalizar. E eu retomo só aqui alguns pontos que o Maurício postou, não é? Até para a senhora refrescar a sua memória. Sim. Respondendo rapidamente, a senhora vai preservar e respeitar o DME e o DEMAI? Sim, o nosso DME e o nosso DEMAI são as nossas grandes riquezas, nós precisamos continuar investindo.
E falar no DEMAI, a gente tem que trabalhar para que a gente possa tratar 100% o nosso esgoto, porque o nosso esgoto não é tratado 100%. É jogado na Cascatinha, é jogado na João Pinheiro, né? Nós não podemos receber turistas na nossa cidade com aquele mau cheiro que tem ali na João Pinheiro. Então nós precisamos trabalhar com seriedade. O tratamento de esgoto no município de Poços de Caldas tem que ser 100%. A captação, a coleta do esgoto, para que a gente possa ter uma cidade com 100% de esgoto tratado realmente. E o nosso DME, que é uma grande riqueza, nós estamos perdendo algumas ações de investimento. Nós poderíamos ter dentro da empresa do DME a internet pública gratuita para a população de Poços de Caldas, que seria de grande retorno para a população, né? E a nossa conta de energia, que ela é uma das mais caras, a gente também tem que lembrar isso, a gente precisa olhar essa situação. Mas eu não sei dizer para vocês nesse momento qual foi o montante que foi retirada. E aí eu quero dizer o seguinte, que é retirada não de baixa de capital social, do lucro do DME, que é importante lembrar. E a minha crítica ao ex-prefeito Paulo César Silva, porque ele retirou por decreto, baixou o capital social. Isso é totalmente ilegal. A senhora coloca aqui, tem dificuldade em assumir erros seus? Não, jamais. Quando eu cometo erros, eu tenho muita tranquilidade. Inclusive, se ele quiser assistir a semana passada, eu fiz uma crítica de que o prefeito não respondia esse meu anteprojeto de lei dos autônomos e um requerimento, mas as assessorias da Câmara, né, deixaram de encaminhar o prefeito. Teve um erro dentro da Câmara. Eu fui claramente pedir desculpas ao Executivo por estar cobrando uma coisa que ele não sabia e que era devido. Então, mas assumi uma responsabilidade que nem era minha, porque não sou eu que encaminho os requerimentos, é o Poder Legislativo, né? Que vai através de um ofício para o presidente. Mas eu recorro, não tem problema, meus erros. E a última colocação que ele deixou aqui no texto, a senhora, no decorrer da pandemia, propôs o programa de renda mínima para trabalhadores da reciclagem. Ótimo. Mas e os outros trabalhadores em igual ou pior situação não contam? Isso não é uma estratégia eleitoreira? Não, eu já respondi que, na realidade, eu fiz os 2 anteprojetos de lei, porque nós recebemos muitos recursos. Se as pessoas não sabem, é só olhar no portal da transparência, o município de Poços de Caldas recebeu 40 milhões de recursos do governo federal para que a gente pudesse fazer as ações da pandemia, né? Hoje nós gastamos 3 milhões e tanto com um hospital de campanha, que não é um hospital de campanha, é um ambulatório, né? Eles não estão recebendo as pessoas lá, elas não ficam internadas, elas só recebem um ambulatório, né? Fizeram toda a reforma ali dentro de um hospital que é particular, e eu não sei para onde que vai esses equipamentos depois, era uma das minhas grandes dúvidas, mas a gente não tem essas respostas do Executivo. Então, é um projeto que não é eleitoreiro, é um projeto de que precisamos retomar a economia do município de Poços de Caldas e a gente tem que investir. Investir o quê? Em recursos para a população poder ir nos comércios, gastar, comprar, porque aí a economia gira. Entendeu? Agora, se o prefeito entende que ele não pode fazer isso, que ele não quer fazer isso, a minha parte como vereador eu fiz. Essa é a parte que compete aos vereadores. Eu não fiz projeto de lei porque não pode ser um projeto de lei, tem que ser um anteprojeto de lei. Muito bem. Quem está com a gente aqui é a generosidade do Posto Pampa, que nesse momento tem aí a campanha Ducha Solidária. Você pode dar um trato no seu carro, higienizar o seu carro e colaborar com uma causa muito bacana. E você vai fazer isso sem perceber. Veja aí. Se tem uma coisa que estamos aprendendo com o momento atual, é que ninguém faz nada sozinho. Nunca foi tão importante nos apoiarmos. Por isso, o Posto Pampa lançou o projeto Ducha Solidária. O valor da lavagem e higienização do seu carro aqui é revertido para a compra de cestas básicas. Você sai com seu carro limpo e ainda ajuda quem mais precisa. Vamos vencer essa etapa juntos. Posto Pampa, com você onde você estiver. Com contabilidade, a seriedade que você tanto quer na hora do entendimento dos números do seu comércio, da sua empresa ou mesmo da sua atividade como profissional liberal, como autônomo, um autônomo legalizado. Claro que precisa aí ter um entendimento e a clareza dos números contábeis. E atenção, viu, candidata? É bom lembrar que lá na frente do processo, vocês terão que prestar contas de gasto de campanha à Justiça Eleitoral e vão precisar de um belo trabalho de contabilidade. Então, nós estamos dando a dica para que você procure a equipe da GESCOM, que fica ali, a Rua Prefeito Chagas 338, Sala 24. É quase em frente ali o edifício Manhattan, tá? Na Prefeito Chagas 338, está lá o pessoal, gente boa e competente da GESCOM Contabilidade. Faço mais algumas saudações aqui.
Nossa, o negócio está, como diria um amigo meu, o negócio está bombeando aqui, né? O Itamir Rissi, da La Rosa, bom dia, excelente ideia, oportunidade a todos os candidatos e população conhecer os pré-candidatos. Abraço a Cissa e sucesso. O Alex Cavina está lá em Cancún. Olha. O Alex não vai votar em você. Não é? Eu acho que não. A Cacá da Arcádia, eu já registrei. A Luciene Jacinto, bom dia Cissa, bom dia Pedro, bom dia Luciene, tudo de bom para você. Tem aqui o Partido dos Trabalhadores está compartilhando o programa de hoje, está aqui para mim. O Rovilson Ribeiro também conosco. O Zequinha Muniz também ao nosso lado. A Maria Elisa dos Reis, a Regina Aparecida Santos, o Dinei Lennon, bom dia Dinei, coloca pra gente aqui. Cecília Maria Cissa, põe ele aqui. Pedro, bom dia, briguenta e das boas, na política tem que ter posição e o seu lado sempre foi um dos mais necessitados, coloca o Dinei aqui. A Patrícia Zangiacomi, bom dia Pedro e Cissa, eu admiro e respeito a coerência da Cissa, mas quando você se preocupa com razão com a aposentadoria do servidor, não está privilegiando só uma parte da população? Afinal, nós da iniciativa privada perdemos muitos benefícios em relação à Previdência e uma parte significativa dos impostos que pagamos são destinados a sustentar uma máquina pública muito cara, embora seja merecido. De onde viriam os recursos para implantar este plano de previdência do servidor? Na realidade, eu acho que ela não entendeu, não é um plano de previdência, né? É um plano de carreiras dos servidores que está desatualizado. Na realidade, nós precisamos, e é isso há muitos anos, né? Desde 2010, né? A gente vem falando de que a prefeitura tem que mudar o regime, né? Não, tem que sair do seletista para o estatutário. É uma obrigatoriedade da lei federal, mas nenhum dos prefeitos tiveram coragem de enfrentar essa realidade. Nós precisamos debater isso com os servidores públicos, né? Que isso não vai trazer prejuízos a eles, mais prejuízos que eles já tiveram, né? Com esse governo federal que fez toda essa reforma administrativa, reforma que deixou tantos trabalhadores e trabalhadoras com uma dificuldade grande e que não vão ter direito de aposentadoria, que é o que acho que ela está falando, das críticas. Também tenho uma admiração muito grande pela Patrícia, muitos anos que eu conheço, uma mulher de garra, firme, e eu fico muito feliz, né, de poder ter pessoas como ela nessa cidade que também tem um posicionamento. Mas nós precisamos analisar essa questão, né, de que nós queremos para a nossa cidade, qual que é o plano de governo e qual que é a possibilidade de fazer esse enfrentamento, né, de mudança do seletista para o estatutário. Mas não podemos, sim, pensar que nós vamos deixar os servidores. Então, não é privilégio, né? Mudança de regime é obrigatório por lei. Agora, a questão é um plano de carreira dos servidores que está totalmente desfasado há muitos anos e as pessoas precisam ter esse enfrentamento, né? E não é privilégio, mas é assim, é um grande direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, como a gente tentou fazer uma retomada da negociação dentro da Câmara para fazer um plano de carreira dos servidores da Câmara, né? Com progressão, mas com coisas realmente que consigam, não com aquelas leis dispersas que existem de que, eu trabalho 5 anos em um setor, eu por cargo comissionado, eu acumulo. Né? Não é uma lei geral para todo mundo. Aí algumas outras pessoas têm os privilégios. Então, é isso que eu estou dizendo, que nós precisamos olhar como um todo. O Tiago Mafra. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cissa, Pedro. Parabéns pelo programa. Hashtag tamo junto, amigo. Né? Candidata, comente, por favor, sobre a necessidade de um plano amplo para o turismo de forma mais profissional e organizada. Exatamente. Eu fiz algumas lives e, assim, primeiro quero cumprimentar o Tiago Mafra, nosso secretário, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito, um menino que veio para trazer uma oxigenação ainda maior no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e que veio lutando com muita garra para que a gente possa combater qualquer tipo de intervenção e interferência que possa acontecer dentro do partido do município. Então, meus cumprimentos ao Tiago. Nós precisamos pensar que nossa cidade, né, tem que ter um plano de turismo, mas primeiro a gente tem que ter uma lei, né, que crie uma estrutura para o turismo, né? Um conselho de turismo que já existe, que é atuante, que é muito importante a gente sempre salientar, né, de que tem proposições, mas a gente precisa pensar o que nós queremos para o turismo de nossa cidade. E aí nós chegamos e já falamos nas lives anteriores, nós precisamos trabalhar o turismo vulcânico, né, que é as nossas plantações de café, o turismo esportivo, o turismo de aventura,
né, que nós temos tudo isso em Poços de Caldas. Eu estou pedalando agora, eu vejo cada lugar na nossa cidade, né, os pequenos produtores, as fazendas, o turismo rural, o turismo comunitário, tudo isso tem que ser um plano de turismo. Não pode ser só, nós vamos para Poços de Caldas, o que tem de turismo? Os pontos turísticos. Não, a gente tem que fazer uma comunicação e também pensar no turismo regional, né? As pessoas que vêm aqui, que vão em Caldas, vêm aqui, em Andradas, em Espírito Santo do Pinhal. A gente tem que fazer todo esse intercâmbio com as outras cidades para que a gente possa trazer o turista para ele ficar mais tempo na nossa cidade. E lutar para que a gente tenha assim, os investimentos nos pontos turísticos, mas que a gente tenha outras atrações e também fomentando os outros empresários que estão aí com várias ações de turismo na nossa região. Ó, nós temos os azeites, aqui nós temos os cafés, nós temos os queijos. Então nós temos uma grande variedade de ações que a gente precisa desenvolver e que seja mais completo, mas aí que sejam todos os atores. Por isso que eu acho que é importante esse diálogo e essa participação da população e da sociedade. E se em algum momento ao longo aqui da nossa entrevista com a Cissa eu disse candidata, eu estou me redimindo, ela é pré-candidata, sim, não é? Sim. Então me redimo aqui se em algum momento eu disse candidata, até porque as convenções ainda não aconteceram. As nossas convenções vão ocorrer, a nossa convenção vai ocorrer dia 13 de setembro. 13? Isso. Na marca do pênalti, Na marca do pênalti. É dia 15, o último dia, né? Dia 16. 16, exato. A Michele Santana conosco também. O Elbion Natal sempre nos assistindo, a Cláudia Camilo lá do jornal Brand News, aliás recebi a edição nova do online do Brand News, ficou show como sempre, viu, Cláudia? Parabéns aí por mais esse número. Cláudia, Lurdinho, Daí, um grande abraço, meu respeito também por vocês aí, pela história, né, trajetória. Põe história nisso. Porque a gente tem que pensar isso, Poços de Caldas, ela esquece da história, ela esquece das pessoas que fizeram parte da nossa história. Eu sou nova, eu tenho 43 anos, mas eu acredito que a gente tem que resgatar essas pessoas que fizeram história, né? Nós vivemos de história, então não podemos esquecer essas pessoas que tanto contribuíram para a nossa cidade, né? Pelo desenvolvimento, pelo crescimento. Eu acredito que todos os prefeitos que passaram nessa cidade, eles quiseram fazer o melhor, né? Ninguém entra para fazer mal, né? Não pra entra. Fazer o mal. Exato. Né? Acontece que no meio do período ali, às vezes se perde, né? E falta, e eu não faço crítica só a essa gestão, que falta comunicação com a Câmara. Na outra que eu também fui, 2009, 2012 também, né? Tanto que eu brinco com o Paulinho Coruminos até hoje, Paulinho, se você tivesse olhado com muito carinho aqueles projetos, aquelas indicações, eu tenho certeza que nós teríamos muito para melhorar a nossa cidade. O João Oscar de Carvalho dizendo muito bacana o programa, trazer os pré-candidatos à prefeitura da nossa cidade. O Rogério Reis também nos assistindo. A Patrícia está agradecendo pelos seus esclarecimentos aí, fazer esse plano realmente é necessário. O Daniel Maioc está aqui conosco também, bom dia. Como o PT propõe o orçamento participativo, fica um link, não é, que ele está disponibilizando aqui na página do programa. Obrigado, viu, Daniel? O José Carlos dos Santos, Cissa, nós do Partido dos Trabalhadores temos muito orgulho de poder contar com sua pré-candidatura à prefeitura em nossa cidade. É a colocação do José Carlos dos Santos. E mais aqui no alto, o Rafael participa de novo conosco. Se der tempo, Cissa, os escândalos de corrupção envolvendo grandes nomes do Partido dos Trabalhadores ainda continuam sendo um empecilho para o sucesso de uma campanha? Infelizmente, né, a corrupção existe na política e eu abomino isso desde que eu me entendo por gente, porque eu acho que o dinheiro que é tirado de investimento de políticas públicas, que não chega na população, que não proporciona que a gente tenha igualdade, que as pessoas possam ter igualdade de direito, que as pessoas possam ter sua habitação popular, mesmo pagando, porque as pessoas não ganham de graça, a gente tem que deixar claro que esses planos são todos de uma maneira popular, mas que as pessoas continuam pagando, né? De que a gente não consiga investir em saúde e educação, porque o dinheiro é roubado pela corrupção. A gente está vendo aí outros partidos, o PSC no Rio de Janeiro, né, com esse todo escândalo de corrupção. E eu queria saber, né, dos 89 mil reais que o Queiroz depositou na conta da Michele. Parece que as pessoas acham que só tem corrupção no Partido dos Trabalhadores, né? E a corrupção existe no PSDB, com o senhor Aécio Neves, com tantos outros desvios de dinheiro, né? No MDB, do seu Michel Temer. Então, existe corrupção no Brasil, mas eu falo por mim. Eu abomino corrupção, eu não sou a favor dessas pessoas que estão no meio político para se beneficiar, nunca fui beneficiada e não vou ser,
porque eu não acredito que é assim que a gente faz política, a gente tirando de um para beneficiar o outro, né? E eu lamento que acontece isso, mas cadê o Queiroz, cadê os 89 mil da conta da Michelle Bolsonaro? E essas coisas a gente precisa relembrar, porque a corrupção não é de um partido político, a corrupção é da política, de pessoas que agem contra a política pública séria com responsabilidade. Hoje, Cissa, é segunda-feira, é segunda da limpeza no Super Vale, na rede Super Vale, suas 4 lojas, 2 na Zona Sul, uma aqui no centro, pertinho da gente, pertinho aqui da sede da TV e outra lá na Zona Oeste. Vamos começar a semana economizando? Então, segunda da limpeza Super Vale. Segunda da limpeza no Super Vale. Alvejante líquido Suprema 1,5 litro por R$ 5,98. Removedor Suprema 1 litro, R$ 5,98. Lava-roupa Ariel Refil 700 ml, R$ 6,49. Desinfetante Búfalo 2 litros por R$ 3,98. Água sanitária Suprema 1 litro, R$ 1,89. Aceitamos pagamento via PicPay e auxílio emergencial. O Super Vale está no centro, na Zona Oeste e na Zona Sul de Poços de Caldas. São 36 anos de seriedade, qualidade e carinho com os nossos clientes. Almoçar bem, começar a semana almoçando bem com a deliciosa opção do restaurante EE e as delícias da comida chinesa, japonesa e brasileira na mesma refeição, no mesmo almoço. Olha que gama de oportunidades, não é? Para você agradar o seu paladar, tenha ele o prazer que tiver. E, claro, toda a segurança do restaurante EE proporcionada a você por aquela equipe competente. Ali na Rio de Janeiro 331, você chegando lá, na área dos richôs, não é? Onde a gente se serve, todo um aparato de acrílico na área toda. A gente chega, o pessoal já coloca aquela luvinha descartável para a gente poder se servir com a segurança necessária. E além do que, somos sempre muito acarinhados, muito bem recebidos aí pelo Edson, pela Cláudia e por toda aquela equipe do restaurante EE. Restaurante EE, Rua Rio de Janeiro 331. Isso para quem optar por almoçar no salão. Mas também tem o delivery, não é? Com as opções todas que nós temos aí, se você optar pela cozinha brasileira no delivery hoje, espetinho de frango, espaguete ao sugo, adoro, arroz, feijão, salada de alface, tomate, rúcula e palmito. Se no delivery você optar pela cozinha chinesa, o que nós temos aí? Yakisoba, arroz chop suey, você gosta? Adoro. Adoro. Frango a passarinho, tempurá de legumes, salada de alface, tomate, rúcula e palmito. É só você entrar no WhatsApp aí, 99995-3705. 99995-3705. Pré-candidata Cissa Opípari. Uma questão recorrente a todas as prefeituras é o enxugamento da máquina. Não é? E Poços de Caldas não é diferente, nós temos assim, você própria citou aí, 54% para a folha de pagamento. Né? Como é que consegue se administrar isso, Cissa, na sua visão, sem perder qualidade e principalmente, e aí eu me refiro a cargos de confiança, sem macular pessoas que apoiaram a pré-candidatura? Eu sempre fiz várias críticas aos cargos adjuntos, né? Não é de agora, não. Né? A gente precisa fazer uma reforma administrativa. Não é porque a prefeitura ou a pessoa consegue chegar na prefeitura que ela que tem que apadrinhar todo mundo e dar aqueles cargos para os que carregaram as bandeiras, né? Como a gente sempre fala. Eu acho que isso daí a gente tem que pensar que as pessoas têm que estar lá por competência, por responsabilidade, por... Muitas pessoas, às vezes, assumem alguns cargos que elas não têm nem conhecimento, então isso não pode acontecer. Né? Nós temos pessoas muito sérias e capacitadas em Poços de Caldas e muitos servidores públicos. É importante a gente lembrar que quem carrega essa cidade são os servidores públicos. Né? As pessoas estão limpando, se a nossa rua está limpa é porque as pessoas estão limpando a nossa rua. Se a gente tem um bom atendimento na saúde, é porque nós temos os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, colocando sua vida em risco e muitas vezes não tem esse reconhecimento.
né? Muitas vezes nem tem salários tão altos como as outras pessoas têm. Por isso que eu falo, existiam algumas ações e que não é um plano de carreiras para todas as pessoas, que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade, né? Igualdade de ter um salário digno de trabalhar. Porque vocês acham que é digno uma pessoa que faz a coleta do material reciclado, às vezes receber um salário mínimo, correndo risco, essas pessoas que estão nas ruas, funcionários com 70 anos tendo que continuar trabalhando porque elas não têm uma aposentadoria digna? E elas não param de trabalhar porque se elas pararem de trabalhar, os planos de saúde das famílias delas não vão existir mais, né? Eu sou super a favor do SUS, eu não tenho plano de saúde, eu só uso o SUS. E eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais que a gente continue trabalhando para que o SUS seja melhorado. Por que eu falo isso? Porque a gente vai na policlínica, a gente consegue um atendimento, fazer os exames, a gente vai nos PSFs, a gente consegue fazer, às vezes demora alguns encaminhamentos e a gente precisa trabalhar com isso, com essa demanda muito grande de exames, de cirurgias eletivas, a gente precisa fazer uma análise muito séria, muito correta, né, e dar transparência, que é o que eu sempre falo. Eu já fiz 2 anteprojetos de lei para que a gente possa ter transparência nessas consultas, nas filas, nos exames. Porque a pessoa entra ali, ela sabe que ela vai ter aquele exame, mas ela está na fila de espera, porque muitas vezes a gente não sabe. E aí quando eu faço críticas, e às vezes as pessoas acham ruim, mas é porque eu não vou na Secretaria de Saúde interceder por um cidadão. Porque eu acho que eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer por todas as pessoas. E se as pessoas tiverem direito, elas têm que ter direito de igualdade. Então nós precisamos fazer uma reforma administrativa, Pedro. Agora, você fala para mim, como que você vai fazer essa reforma administrativa hoje, sem eu ter o conhecimento real de como está a prefeitura? Aí eu vou ser muito sincera para vocês, hoje eu não tenho essa fórmula mágica. Sim. Mas a gente precisa fazer um diagnóstico muito sério. Isso a gente vai ter tempo para fazer, e eu espero, né, todo mundo, né, que tiver condição de fazer, dentro do processo ali, para que a gente possa pegar, administrar, né, ou que prefeito que for, a prefeita que for, né, mas que tem que ter responsabilidade na gestão pública, que é uma das minhas especialidades. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui uma questão da... Infelizmente, a Lúcia tinha deixado um questionamento aqui, a página eu acabei me perdendo. Sem querer abusar da sua bondade, Lúcia, se você puder repetir o seu questionamento, que realmente a minha página correu além da conta aqui e eu perdi, né? Me perdoe. Olha, como eu disse na abertura do programa, 3 regrinhas básicas que eu mencionei, né? Uma é o tempo, né, que está aí no cantinho da tela, 1h15 para cada candidato, incluindo os breaks comerciais, obviamente. Nenhuma ofensa pessoal ou partidária eu colocaria no ar e não vou colocar. Então, não vou colocar uma que chegou aqui, não é? Não vou colocar e muito menos vou mencionar o nome da pessoa. Já está na página do celular da pré-candidata, não é? E ela haja como quiser, ok? Eu não colocarei no ar nenhuma ofensa. Dependendo do teor da publicação, assim, as pessoas me perdoem, mas eu tenho muito respeito, muito carinho pelas pessoas, mas ofensa, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu estou tentando trabalhar com a ideia de que a gente tem que ter respeito. Nós estamos vivendo um mundo tão intolerante ultimamente, né? As pessoas, só porque um partido é azul, outro é vermelho, elas se odeiam, né? E aí a gente está vendo pessoas se matando aí por tão pouco, né? Nós estamos vendo crianças sendo estupradas por pessoas dentro da própria família. A gente está vendo tanta violência, tanta intolerância. Então, eu não me pauto nisso, né? Eu vou me pautar sempre pela verdade, pelo carinho que eu recebo das pessoas e que é muito maior do que essas ofensas, que eu não sei que é, mas que eu me dou o direito de não responder. Nem sou muito fã de Facebook, de redes sociais, assim, porque eu acho que as pessoas chegam na frente de um computador ali, elas querem desabafar, né? E a gente tem que preocupar, sim, que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, que as pessoas estão passando por um problema psicológico, emocional, né? Muitos psicólogos estão trabalhando essa questão, pessoas suicidando, muitos jovens perdendo a vida por conta da intolerância, da falta de respeito. Então, a minha história de vida me mostra que eu tenho que ter respeito pelas pessoas, né? Porque foi isso que minha mãe me ensinou. Quando foi abandonado pelo meu pai, quando eu tinha 11 anos de idade, a minha irmã mais nova, 2 anos. Minha mãe criou 4 filhos sozinha. E ela sempre ensinou pra gente o seguinte, que a gente tem que trabalhar com a verdade, com a seriedade e com respeito às pessoas. Por isso, meu respeito a todas as pessoas. Obrigado, viu, Lúcia? A Lúcia repostou aqui o que ela tinha colocado anteriormente. Deixa eu ver aqui que nós... Tá.
Lúcia, obrigado, viu? Bom dia, Pedro e Cissa. Importante essas informações dos planos de governo, a trajetória e a atuação ativa, não só política, mas dos serviços prestados à comunidade de cada candidato ou pré-candidato para a nossa decisão na eleição. Minha curiosidade é como seria a composição da equipe de trabalho numa eventual eleição sua e as propostas para a área de cultura. A área de cultura é muito importante, né? E infelizmente as pessoas interpretaram mal quando eu fiz aquela indicação, porque elas acham que as pessoas promotoras de cultura, né, nesse momento são todos vagabundos. Estou fazendo crítica aqui à falta de um olhar mais carinhoso do comitê. Por quê? Porque se os bares podem estar abertos, por que os nossos músicos não podem estar fazendo as suas atividades, né? Eles estão passando por uma dificuldade financeira muito grande, os nossos artistas locais, e era uma maneira de começar essa retomada, que se diz tanto retomada econômica. Eu acho que faz falta para esses artistas todos estarem no palco, que é a vida deles, né? Existem algumas ações e a gente precisa conversar muito com o Conselho de Cultura, que é muito atuante, né? A gente precisa olhar o plano de cultura, que já passaram os 5 anos, e eles precisam ser revistos, e ainda não aconteceu essa revisão do plano de cultura. A gente precisa olhar isso com muito carinho. E quanto à nossa equipe, né, de administração, as pessoas podem ter certeza de que nós não vamos querer trazer pessoas de fora simplesmente para ocupar os cargos. A gente precisa pensar que a gente quer o crescimento da nossa cidade com pessoas que conheçam a nossa cidade. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são ligadas à área de saúde e que conseguem trabalhar e conseguem propor ações dentro da Secretaria de Saúde para melhorar na cultura, na educação, no esporte, no lazer, no turismo. Então, a gente tem que pensar isso com calma, mas ainda nós não temos uma equipe de governo, até porque eu estou pré-candidata, né? Nós estamos construindo, primeiramente, o nosso plano de governo e que a gente quer a participação da população. Uma coisa eu garanto, o orçamento participativo é uma das nossas grandes bandeiras e é uma das minhas grandes lutas para que a população de Poços de Caldas possa conhecer o orçamento e saber quanto que nós estamos investindo, quanto que nós estamos gastando com educação, com saúde, de uma forma transparente, e isso vai ser dialogado na comunidade com a população. O Rodrigo Reis também aqui conosco. Bom dia, Pedro, Cissa, um ótimo programa para todos nós, né? Esse é o propósito mesmo, que o programa seja bom, antes de ser para nós aqui do estúdio, para cada um de vocês. Enfim, não vou colocar aqui. A Cacá da Arcádia coloca: o SUS é maravilhoso, defender o SUS sempre, né? É uma colocação muito própria, né? O Maurício Latrônico coloca: o Pedro, se der tempo, Cissa, obrigado pelos esclarecimentos. Em alguns pontos a senhora criticou direto ou indiretamente o governo Bolsonaro, como reforma trabalhista, e a esposa dele, que não foi eleita. Esta será parte da sua plataforma, se eu entendi aqui, uma crítica mais incisiva ao governo federal? Na realidade, eu fiz essa colocação quando a gente fala de corrupção, né? E aí é bom a gente lembrar de que a corrupção também existe agora no governo federal, principalmente dos filhos do Bolsonaro, nessas rachadinhas todas, e esses 89 mil que é injustificado. Então, quando a gente fala de corrupção, a gente não pode ser seletivo, né? Porque aí tudo a culpa é do Partido dos Trabalhadores. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Agora, enquanto vereadora, eu busco todos os canais para que Poços de Caldas tenha um investimento. Busco os deputados estaduais, os deputados federais, que são os nossos representantes e que precisam olhar para as nossas cidades. Não só pelas cidades que eles foram eleitos, que eles tiveram votos, porque eles representam todo mundo. Porque hoje eu estou vereadora, eu represento toda a população de Poços de Caldas. Eu não posso falar assim: você votou em mim, eu vou olhar para você. Não existe isso, gente. Hoje eu estou para todas as pessoas. Inclusive para as pessoas que nem gostam de mim, que às vezes vão lá me procurar, né? E depois eu descubro que me procuraram. Mas independente disso, eu faço questão de tratar as pessoas com muito respeito. E eu convido o Maurício, se ele quiser ir lá na minha sala, a gente tomar um café, conversar. É muito bom, Maurício, a gente ter divergência de opinião, mas com respeito. Então eu sempre chamo as pessoas, né, e estou à disposição para um bom diálogo, um bom debate. Agora, a minha pauta na campanha eleitoral no município de Poços de Caldas não é ataque nem ofensa ao governo federal. Isso foi uma constatação de que está acontecendo, né? O Tiago gostaria de saber o seu posicionamento, o pré-candidata. É difícil a gente falar pré-candidata, né? Porque fica muito grande, é quase que automático a gente falar candidato, né? Então, pré-candidata, o Tiago gostaria de saber o seu posicionamento sobre esse imbróglio
com o transporte público em Poços de Caldas. Exatamente. Eu fiz muitas críticas, e duras críticas. Porque quem manda nessa cidade é a empresa, não é a prefeitura. Porque esse contrato emergencial, pedindo realinhamento de preço, e quem sempre paga é o povo. Não voltaram o transporte coletivo da maneira que tem que voltar. Muitos trabalhadores e trabalhadoras voltaram a trabalhar e ainda tem linhas que não conseguem voltar e essa retomada. Esse contrato, né, emergencial que foi feito, porque a prefeitura perdeu o prazo para fazer uma licitação. Isso sim, vinha sendo cobrando da Câmara dos Vereadores, todos os vereadores vinham cobrando, do Ministério Público desde 2017, que 2019 acabaria a concessão do transporte coletivo. E eu faço críticas mesmo à empresa, porque não é ela que manda na cidade. Quem tem que traçar, quem tem que dar o direcionamento é a prefeitura, porque ela é só uma contratada. E aí ela tem que cumprir o contrato. E aí pediu um realinhamento de preço, mandou para os vereadores um pedido de realinhamento de preço, né, de um contrato emergencial. Isso não existe, gente. Isso é absurdo. E também faço críticas quando diminuíram o ISSQN. Por quê? Porque os outros empresários tiveram o ISSQN diminuído? Não, foi só a empresa do transporte coletivo. Agora, a gente entende que algumas gratuidades a prefeitura tem que bancar, tem que arcar. Né? De que não pode simplesmente jogar, como não estava no contrato. E eu espero que quando sair esse contrato, saia um contrato realmente fidedigno, verdadeiro, de que a população não precise pagar. Porque quem paga com essa toda dificuldade é a população que usa o transporte coletivo. E essas minhas críticas ainda vão continuar sendo feitas, porque eu não tenho receio nenhum de fazer críticas nessa questão do transporte coletivo. Agora, é importante lembrar de que eu não faço crítica pela qualidade do transporte coletivo. Né? Isso a gente não pode deixar. O atendimento dos trabalhadores do transporte coletivo, dos motoristas, da própria empresa, da qualidade dos ônibus, essa é sim uma grande qualidade. Mas a realinhamento de preço, um transporte coletivo caro, não existe um ônibus, isso a prefeitura tem que fazer e é a responsabilidade do Poder Executivo. Agora, me estranha muito não ter tido tempo de 2 anos de fazer uma licitação, e agora nós estamos passando quase mais de 1 ano, né, com esse imbróglio todo do transporte coletivo. Eu não sei o que vai dar, porque ainda tem as instâncias que estão gerando, mas eu espero que a população não sofra mais uma vez com uma licitação de um transporte coletivo que foi feita e foi mal feita. O Adriano Sabino Barbosa com a gente aqui também, muito obrigado, Adriano. O Hélio de Deus também. Rubens Caruso Júnior coloca aqui: bom dia, meu caro Pedro, bom dia, meu caro Rubens Caruso, bom dia, Cissa. Bom dia, querido. Põe ele aqui. Caruso, gosto demais dele, passei essa semana lá perto da fábrica dele, porque eu ando de bicicleta, aquela Avenida Celanese péssima, mas horrorosa, né? Horrorosa. Um abraço, Rubens. Ele coloca aqui: a reativação do ramal ferroviário entre as estações Poços de Caldas e Bauxita está no seu projeto de governo. Quais suas ideias nesse sentido? Nossa, isso está super na minha ideia. Eu acho que é muito importante a gente resgatar isso, né? Essa linha férrea que a gente vem, parece uma história assim, né, sem fim, de que a gente vai fazer, né? As oportunidades que a gente acaba perdendo. E eu vou contar com ele, né? Porque é um grande interessado e um grande estudioso nas linhas férreas, para que ele possa nos ajudar nessa retomada. E o que couber dentro dessa administração, da administração futura, né? A gente vai fazer sim, porque eu acho que é muito importante essa retomada do trem turístico, tanto quanto uma questão de turismo, né? E tanto quanto retomar uma grande história para a nossa cidade, né? Poços de Caldas tem muitas histórias e é uma cidade que eu quero ver cada vez mais progredindo. Se a vereadora me permite, vereadora, pelo menos nesse primeiro momento fica mais fácil, né? Vereadora e pré-candidata me permite, eu quero fazer um breve lembrete aqui, que além dessas vindas das pré-candidatas e pré-candidatos ao programa, nós também teremos um outro formato às terças e quintas à noite, que vai ser o voto certo. Amanhã já tem, com a competência do Ailton Fonseca, é um outro formato, não é? Mas que a gente está convidando você também a acompanhar sempre às 20 horas ao vivo dos estúdios da Virando TV. Então amanhã já começa, sempre às terças e quintas, voto certo, imperdível, tá? Ô Cissa, me diga uma coisa, você falou no comecinho do programa sobre um assunto que também a mim
me é caro, que é o plano diretor do município. Eu não sei, mas ele não passa muito intimamente pela Câmara de Vereadores? E o que acontece, aí você como vereadora, por que esse filho não nasce, gente? Eu me entristeço com isso, sabe? Porque eu sei da importância que o plano diretor tem e sempre vai ter para as cidades. Exatamente, eu lamento muito porque desde 2010 eu venho cobrando que lá em 2010 a nossa lei do município, que é do plano diretor, ela contempla que a gente tem que fazer a revisão de 5 em 5 anos. É um cuidado maior que nós temos na nossa cidade. A lei federal do Estatuto das Cidades, ela determina que seja feita a revisão em 10 anos. Mas nós já perdemos todos esses prazos, né? Dos 5 anos do município, que era em 2011, nós já estamos em 2020 e não foram feitas as revisões. A legislatura passada, que a administração passada fez a revisão com as reuniões nos bairros, que deve ser feita. Nós não podemos fazer um plano diretor sem ouvir a população de Poços de Caldas. Esse é o intuito do plano diretor. Então, mas aí toda vez faz, encaminha para a Câmara e chega lá com tantos de dificuldade. Essa legislatura, essa administração, não fez uma revisão do plano diretor. Fez uma reunião com o Conselho Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, que é o CONDURT, né? Não foram feitas audiências públicas nos bairros, que deve ser obrigatório. Por quê? Porque a população tem que entender. Vocês lembram daquele fato que aconteceu, que a gente até teve que mexer na lei, lá do Elvira Dias, porque tinha uma emenda na lei no plano diretor, que possibilitava fazer alguns prédios maiores ali? O que aconteceu? Tinha uma residência no meio, e eles fizeram um prédio em volta dessa residência, por quê? Porque o plano diretor permitia. Nós precisamos olhar isso, os nossos campos de altitude, nós precisamos olhar o nosso meio ambiente. O plano diretor, ele não é só para falar que nós vamos crescer lá para a Zona Leste, da Zona Sul, não, ele é um plano econômico, financeiro, social. A gente precisa debater aonde que vai existir as áreas de interesse social, né? Onde que nós vamos construir? Nós não podemos falar, olha, nós vamos pegar a população de habitação popular e vamos jogar lá na Zona Sul, na Zona Leste. Não é isso que pode acontecer. A gente tem que fazer um plano para que a cidade possa crescer ordenadamente. E isso não acontece. Não acontecem esses debates. A Câmara já fez uma audiência pública para debater isso, mas esse projeto está com tanta irregularidade, tanta inconstitucionalidade, que não tem como prosperar. Mais uma vez, ele vai ficar sem aprovar. E eu lamento, mais uma vez, passar por mais uma legislatura, já são 3 legislaturas que eu tenho cobrado isso. Lamento conjuntamente com a vereadora. E é importante a gente ouvir a população, Pedro, porque quem que mora naquele bairro, naquela rua, é a população que está ali. Ela tem que saber o que ela quer para aquela cidade, para aquele bairro. Às vezes ela não tem um PSF, às vezes ela não tem uma creche, não tem uma escola que é tão próximo. A gente precisa debater isso. As áreas de interesse social, quantas áreas a prefeitura tem aí que estão abandonadas, até porque a prefeitura nem dá conta e às vezes nem tem o registro de quantas áreas. Não poderia servir de moradia popular? Então a gente precisa pensar em tudo isso, pensar nas pessoas que não têm a possibilidade. E a gente precisa fazer justiça social. Climep Total é uma garantia que você pode proporcionar a si próprio, a sua família, as pessoas que você ama. Nós ainda estamos nos últimos suspiros do mês de agosto, ou seja, dá tempo ainda de você aproveitar aí uma campanha muito especial da Climep para esse mês de agosto por conta do Dia dos Pais. Ainda dá tempo, você tem todo o dia útil de hoje, não é? Para também aproveitar esse momento que a Climep Total disponibiliza a quem gosta de se cuidar. Climep Total, fundamental é viver. É um ombro pra mim chorar, que ele é um pai muito bom, que ele é o melhor pai do mundo. Rafael, meu filho, eu te amo muito. Somente no mês dos pais, na Climep Total, você tem plano médico mais odontológico por um único valor. Seriedade de muitas décadas de dedicação a uma classe. Eu estou falando da nossa Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. Sinceramente, se você ainda não é associado da CIA, você está aí pregando no deserto, viu, amigo? A CIA.
Se você empresário sozinho é forte, imagina em conjunto. Venha para a CIA você também. Conheça a força do associativismo. 3697-4404. Muito bem, no tempo estabelecido a todos os pré-candidatos que aqui virão, 1h15, conforme acordado aqui, não é? Nós temos aí 14 minutos de programa, não é? O Carlos Soares, antes saúdo aqui a Priscila Esquio. Tá? Priscila, bom dia para você também, viu? E ela está dizendo aqui, minha candidata. Obrigada. Tá certo? É voto declarado. O Carlos Soares gostaria de saber sobre a equipe que tratará das licitações e como lidar com os órgãos de controle, se tem know-how sobre serviços públicos. Eu fiz uma especialização em gestão pública e já fiz alguns cursos de especialização em licitação. Nós temos servidores públicos muito competentes, né? Muito coerentes, muito responsáveis, é importante a gente lembrar isso, né? De que nós não precisamos ter uma equipe só para isso, né? Já existe na prefeitura uma estrutura, né, de pessoas muito comprometidas, muito sérias. Agora, cabe ao gestor alinhar e que seja cada vez mais competência, de ter mais competência. O que nós precisamos fazer? Capacitar cada vez mais esses servidores, né? Porque muitas vezes esses servidores, eles fazem por si só esse acompanhamento, existem algumas novas regras de licitação e eles têm que estar acompanhando. Então nós temos que fazer essa reciclagem dos servidores públicos para eles poderem trabalhar de uma forma mais correta e uma forma mais tranquila. E também nós precisamos dar equipamentos para os servidores, né? Nós precisamos equipar as secretarias. Muitas vezes a gente fala, né, de que os servidores não dão conta, mas é porque a gente não tem esses equipamentos e nós não temos, né, uma plataforma mais acessível para esses trabalhadores. E é importante lembrar de que todas as licitações, os contratos deveriam estar no portal da transparência para ser mais fácil para a população. Por isso que muitas vezes eu tenho que fazer um requerimento solicitando cópia do processo licitatório, porque a gente não consegue, né, disponibilizar, mas a gente precisa ter essa responsabilidade, essa coerência, né, capacitar, reciclar, que é muito importante, e dar autonomia para os servidores trabalharem. O Ronaldo Souza desejando um bom dia a todos nós. O Rogério Fonseca coloca aqui, parabéns Cissa, somente através do diálogo, entrevistas e debates que nós, eleitores, poderemos analisar as opções para definirmos o nosso voto. E é o propósito mesmo do programa, né? A Cacá da Arcádia coloca, Cissa, observando os projetos de crescimento do município, como você percebe a possibilidade de arborização dos bairros, já que tantas árvores foram suprimidas nos últimos anos? Exatamente. Nós teremos que ter um plano de arborização da nossa cidade. Nós temos aqui um horto municipal, nós temos ali um lado ali em frente ao Ronaldão ali, né, uma área da Secretaria de Serviços Públicos, onde eles estão fazendo as mudas. Nós temos um jardim botânico. Olha quantas coisas que nós temos em Poços de Caldas. E nós temos funcionários e funcionárias, servidores e servidoras públicas que têm essa competência para que a gente possa fazer. E contando com a população, né? Às vezes a gente vai precisar fazer alguns mutirões, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente colabora com a população e quando a população seja pertencente daquele lugar, ela não vai retirar as árvores, né? Mas a gente precisa ter um plano de arborização. Por que um plano de arborização? Porque nós não podemos plantar qualquer muda, qualquer planta, qualquer árvore. Por quê? Porque depois acontece de que as pessoas ligam lá para retirar a árvore. Por quê? Porque estourou a calçada, porque ela não é uma planta adequada para aquele lugar. Por exemplo, nós temos aqui, sem querer interromper a pré-candidata, fica à mas vontade. Na Rua Correia Neto, nós temos lindos flamboyants ali. São árvores maravilhosas, mas eles destroem o calçamento, né? E a culpa não é da árvore, né, gente? Não. A menos culpada é a árvore. São árvores lindas, mas não são árvores para ruas urbanas, né? Para espaços urbanos. É realmente muito complicado isso.
Exatamente. O meu irmão mora ali no Santa Teresa. A própria comunidade acabou fazendo ali dentro do bairro, e a Cacá também é moradora lá, uma arborização. Então tem frutas, tem árvores, tem os IPs. Então a gente tem que pensar que existem profissionais da Secretaria de Serviços Públicos, existem profissionais da Secretaria de Planejamento, né, na parte urbana, que conseguem analisar e fazer esse plano de arborização e quais são as espécies que nós precisamos plantar adequadamente para depois a gente não ter problema. Pré-candidata, uma situação que sempre nos choca quando elas acontecem e que nos preocupa, são situações que realmente nos preocupam, o dano ao patrimônio público, né? E a gente sabe que há quase 2 décadas não tem concurso para a guarda municipal, né? Como é que se equaciona isso? É óbvio que onipresença não existe, né, para instituição de segurança nenhuma do mundo. Não existe essa onipresença. Mas como que a gente consegue gerenciar melhor esse olhar da Guarda Municipal para aquilo que é nosso, para o patrimônio que nos pertence? E a gente tem visto, assim, aberrações acontecendo, né, de dano ao patrimônio. Primeiro a gente tem que falar que é falta de cultura, falta de conhecimento e falta de cidadania, né? De um cidadão que vai depredar um patrimônio público e que depois, muitas vezes, vai ter que investir o recurso público nisso. Depois nós temos que falar que nós precisamos trabalhar um plano de carreiras para os guardas municipais, fazer concurso público, capacitar, treinar, porque muitas vezes eles não têm nem condições de estarem colocando a sua própria vida no patrimônio público. Né? O que as pessoas me perguntaram? Olha, por que não coloca lá no Cristo um guarda municipal? Você imagina quando teve aquelas raves, nem a polícia conseguiu manter o controle ordenado, aquele tanto de gente que estava lá. Você imagina a vida dessas pessoas. O que nós precisamos pensar, gente? Monitoramento do nosso próprio público. Todos os próprios públicos deveriam ter um monitoramento, câmeras integradas nas nossas ruas, até para dar segurança para a população que está transitando. Por que a gente não pensa nisso com o apoio do DME, para que a gente possa fazer um plano ainda maior de segurança pública no município de Poços de Caldas, com uma central de monitoramento, né? E aí, às vezes, com essa facilidade, os guardas chegariam mais rápido. Hoje ali na FEPAS, ali na... Então, mas nós não temos em todos os nossos pontos, não, né? Mas eu digo a central. Ah, sim, existe ali, né, Pedro? Mas eles não têm um monitoramento de todos os próprios locais, né? Ah, não tem. Precisaria ter, assim, uma central ali, óbvio, mas com um monitoramento de todos os pontos turísticos. Faria mais fácil, pontos turísticos, perdão, os nossos próprios públicos. E aí eu digo, nas escolas, nas creches, nos PSFs, né, na nossa prefeitura, em todos os nossos parques da nossa cidade, porque a população fica mais tranquila. Como que as pessoas conseguem ter segurança e tranquilidade de transitar numa praça à noite, como a gente vê? Eu não vou. Então, a gente não tem segurança. Depois de uma e aí, certa o que adianta? As pessoas falaram assim, vamos pôr grade. Não, gente, não adianta pôr grade. Porque grade, a gente não vai ser pertencente naquele lugar. Nós, cidadãos, temos que ter espaço, temos que ter possibilidade de passear, andar, trafegar na nossa cidade, mas existe equipamentos de segurança aí de alto nível para que a gente possa fazer esse monitoramento. A nomenclatura é a mesma. Né? Parque José Afonso Junqueira, Parque Municipal Antônio Molinari. Um é cercado, sim. O outro não. Como é que... Por que isso? Então, mas ali o Parque José Afonso Junqueira, ele é tombado pelo patrimônio, a gente tem que pensar isso. E ali tem outros complexos, né? Que é as termas, que comunica, né? Porque aí a gente vai perder toda a característica dele. Aí a gente vai voltar num assunto de que nós vamos resgatar a cultura da nossa cidade, nós vamos resgatar o patrimônio da nossa cidade, né? Então, vai cercar, vai perder as características de como ele foi feito. E eu não acho que é certo, né, os parques fechados. Eu também tenho essa visão. O Parque Municipal foi feito, foi cercado. Eu acredito que seja porque você está jogando bola, como é que vai cair uma bola na rua? Né? Uma criança está andando de bicicleta, vai sair para a rua. Então eu acho mais uma proteção para as pessoas que estão ali dentro. Né? Mas a característica da nossa praça, né, que são as termas, o Palace Cassino e o Palace Hotel, ele já vem com uma história ali que eu acho que cercar nós vamos perder toda essa história. Daniel Maiocchi, e a questão animal? O castramóvel, as charretes, né? Tantos maus tratos aos cavalos, que chega a ser um absurdo ter esse tipo de serviço, na opinião do Daniel. Sei que há uma legislação da sua autoria,
mas que está criando teia de aranha na gaveta do executivo atual. Isso procede, pré-candidata? Procede. Mas não é só de minha autoria, é importante lembrar que nós tivemos uma comissão que era composta pelo vereador Gustavo Bonafé, vereador Lucas, vereador Marcelo, vereadora Lígia e eu. Eram 5 vereadores, a gente fez um estudo amplo de todas as leis de defesa e proteção dos animais e a gente fez um anteprojeto de lei, encaminhou ao executivo que nós não tivemos resposta. A gente já vem cobrando mais de 2 anos, 3 anos praticamente, e não tem resposta de como que vai ser feito esse plano. Né? Por quê? Porque é um plano que vai fazer o seguinte, nós precisamos castrar os animais. Nesse momento de pandemia, as pessoas têm que entender que todas as pessoas sofreram dificuldades, né? E as protetoras, elas estão cada vez mais sobrecarregadas porque elas estão pegando os animais, porque a prefeitura não dá conta, o abrigo do município está lotado, e elas acabam fazendo um trabalho que é do poder público, né? Eu quero também deixar registrado aqui o meu reconhecimento ao prefeito Sérgio, né? A gente também tem que fazer os elogios de que eu encaminhei um anteprojeto de lei para criar o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais. Ele entendeu que seria importante, foi criado o Conselho de Defesa e Proteção dos Animais e que o Conselho precisa ser mais atuante, precisa voltar a esses trabalhos. As castrações dos animais estão paradas porque faltou chip. Não sei se já normalizou, então tem essa dificuldade. E o castramóvel é muito importante, porque o castramóvel ele vai até onde a população não consegue ir. E aí a gente consegue fazer o trabalho com os animais. Em relação às charretes, né, as pessoas todas sabem do meu posicionamento. Eu não sou a favor de que tenha charrete em Poços de Caldas, eu acho que já passou da hora. Né? A gente fez um anteprojeto de lei com bastante diálogo, bastante debate, mas a gente também tem que achar uma saída para essa tração animal, porque eles não estão regulamentados. Existe uma lei de 1997 que dá a garantia para eles, mas eles não estão regulamentados como tração animal. E muitas vezes acontece a hereditariedade. Morre uma pessoa e passa para o outro, e vai passando de filho para filho. Então isso é muito complicado. A gente precisa ter muito cuidado, muito respeito, muita responsabilidade, mas a gente não pode pensar de que os animais servem para atender a uma atração turística, mas eles não podem ser maltratados. Né? A gente vê muito isso, as explicações. Eu tenho um bom diálogo com o doutor Alexandre, que é o advogado da defesa e proteção dos charretistas, né? A gente tem divergência de pensamento em algumas partes, mas a gente é muito respeitoso quanto a isso. Agora a gente precisa analisar com muita responsabilidade. Não voltou, e aí o que está acontecendo com os animais? Estão ficando com problemas, porque os charretistas estão ali e eles estão abandonando os animais porque estão passando fome. Então, é outro assunto que a gente precisa debater com muita responsabilidade, mas eu acho que cabe também a parcela da população ser ouvida, né? Como eu sempre falo, né? A gente tende a errar menos quando a gente ouve mais a população. Pré-candidata, a senhora tem 2 minutos para deixar os seus recados finais a quem estiver nos acompanhando ao vivo agora, por gentileza. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, mesmo as que me ofenderam, né? Não vou responder essas ofensas porque não é o meu feitio, né? Eu tenho muito mais pessoas que gostam do meu trabalho, que acreditam em mim, do que as pessoas que não gostam. Deixar um beijo para a Cláudia, que estava participando aí, as outras pessoas que participaram, mas a Cláudia é uma pessoa muito querida da GAAPO. Ela era a minha homenageada no mês da Mulher Trabalhadora, infelizmente não aconteceu. A todas as outras pessoas que participaram, deixar assim meu grande abraço. Meu gabinete está à disposição, meu telefone está público lá na página da Câmara, meu e-mail, se as pessoas quiserem conversar comigo, também estou na Câmara. É muito importante a gente ter esse diálogo respeitoso, carinhoso. Eu sou nascida e criada em Poços de Caldas, independente da política, eu vou continuar morando aqui em Poços de Caldas, a cidade que eu tenho a minha família, que nós estabelecemos as nossas raízes, né? Meus irmãos trabalham todos aqui, moram aqui, meu irmão é comerciante. Eu tenho um grande orgulho da família que eu tenho, da mãe que eu tenho, Madalena Ângela de Figueiredo Pípari, uma mulher guerreira que me ensinou a ter caráter, respeito pelas pessoas, responsabilidade e defender as pessoas que não têm voz. Então, um grande abraço a você, Pedro, obrigado. Pessoa que eu tenho uma grande admiração e carinho, né, de hoje, e a toda a equipe aqui do programa que me recebeu tão bem, com tanto carinho. Muito obrigado, ficamos lisonjeados com a presença da pré-candidata vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari, e que já nos adiantou aí que a convenção partidária acontece dia 15. Dia 13. Dia 13. 13. Exatamente, dia 13. Coincidência do dia ou não?
É um dia auspicioso para nós. Auspicioso, eu gosto muito desse termo. E lembro que amanhã, nesse formato aí de pré-candidatos e candidatas, estará conosco aqui Iula Merola. Vai ser a convidada do programa de amanhã e eu já convido você também a estar conosco para termos um outro entendimento, além do que nós tivemos hoje aqui, de uma maneira muito interessante com a Cissa Opípari. Muito obrigado, viu, Cissa? Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigada. E a você que esteve conosco, o nosso muito obrigado e o desejo de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Peixes nas redes, no contexto de hoje. Ouvimos milhões de vozes gritando nas redes sociais, profundo e interminável silêncio nas casas. Vemos as luzes dos celulares nas mãos, olhos fixos nas telas e poucos abraços e conversas nas ruas. Toques de dedos rápidos nas relações com as teclas e enorme ausência de tato nas relações pessoais. Muitos se mostrando corajosos em selfies e se escondendo no irrevelável medo nos quartos. Somos peixes beta neste imenso aquário denominado Terra. Nosso endereço é virtual e nessa imensa família ganhamos o mesmo sobrenome, @. Temos milhares de amigos no Facebook, contudo, verdadeiramente o cão é o nosso único amigo e a coleira agora está no pescoço do homem. Estamos passivos em inúmeros aplicativos, mas livres para nos expressar e presos na escravidão da última mensagem que chega pelo WhatsApp. As carinhas nas infovias substituem nossas emoções e palavras, enquanto robóticos apressados nos matamos nas rodovias. Na era da pós-verdade, acumulamos nossas pré-mentiras. Nossos vizinhos residentes aí nos portais e fechamos nossas portas para quem mora ao nosso lado. Vociferamos na web nossa indignação contra a corrupção com palavras e frases que corrompem valores de educação, ética, respeito e dignidade. Comemoramos nossa liberdade sexual em correntes de vídeos pornográficos. Falamos muito sobre sexo e pouco sobre sexualidade. Discutimos gênero e desconhecemos o humano. Contratamos arquitetos de fachada, carecendo de engenheiros de interiores. Sozinhos no escuro, com celulares nas mãos, qual bichos do mato, nesta selva de pedra, sem teogonia, sem baleia azul para nos levar à ilha da poesia, nós navegamos. José, para onde? Frase do dia. Primeira oração da manhã. Conjugar o verbo amar, que eu me ame, que eu lhe ame, que todos se amem. Amém. Sou William de Oliveira, jornalista e cidadão brasileiro. Agora você, microempreendedor, tem a possibilidade de cuidar de quem cuida da sua empresa. Afinal, funcionário satisfeito é funcionário produtivo. Independente do tamanho da sua empresa, temos o melhor preço. Climep Total. Fundamental é viver. Restaurante Iê, mais pertinho de você. Com o delivery do Restaurante Iê, tudo é mais prático e você tem mais tempo para fazer as suas atividades. O preço é único, R$ 18,00 mais a taxa de entrega. Anote o WhatsApp aí, 999953705. Peça já o seu menu do dia e bom apetite. Delivery do Restaurante Iê, de segunda a sábado, de 11 da manhã às 2 da tarde. Tem uma coisa que estamos aprendendo com o momento atual é que ninguém faz nada sozinho. Nunca foi tão importante nos apoiarmos. Por isso, o Posto Pampa lançou o projeto Ducha Solidária. O valor da lavagem e higienização do seu carro aqui é revertido para a compra de cestas básicas. Você sai com seu carro limpo e ainda ajuda quem mais precisa. Vamos vencer essa etapa juntos. Posto Pampa, com você onde você estiver.
felicidade é no Super Vale Supermercados. Aqui você encontra tudo o que precisa. Já são 36 anos atendendo você e sua família. As frutas e verduras são sempre fresquinhas. A carne é de alta qualidade. E o pão é uma delícia. E todo dia tem uma oferta diferente para você. Nossas 4 superlojas estão em toda a cidade. Centro, Zona Oeste e Zona Sul. Vem pro Super Vale, você também. Se você é empresário sozinho é forte, imagina em conjunto. Venha para a CIA você também. Conheça a força do associativismo. 3697-4404. Café Interativo. Oferecimento Dona Café. Climep Total. Restaurante EIE, Posto Pampa, Divisórias e Decorações Benelli e Gescom Contabilidade.